Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Eduarda. Hoje eu estou aqui com a professora Bruna para dar para vocês aula de português do gênero diário. Então, turma, hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre as emoções. Vamos juntos conhecer o que são as emoções? Por que sentimos emoções? Emoções são estados mentais que resultam em mudanças no organismo. Esses estados mentais direcionam os nossos comportamentos, visando aumentar a nossa capacidade de se adaptar a mudanças no ambiente. Nem sempre as emoções nos levam às melhores ações possíveis dentro de um contexto, mas de maneira geral, elas são úteis e ajudam a nos proteger. Por exemplo, quando sentimos nojo do cheiro de algum alimento, isso pode ocorrer porque o alimento pode estar estragado, e sentir essa emoção evita que você consuma algo que possa te fazer mal. Mas quando você sente medo de estar na presença de outras pessoas e interagir com elas, como acontece com pessoas que têm fobias sociais, claramente essa emoção não te leva a ter um comportamento razoável. Existem pelo menos 7 emoções básicas encontradas em praticamente todas as culturas encontradas ao redor do mundo. Essas 7 emoções são raiva, nojo, desprezo, tristeza, susto, felicidade e medo. E todas elas são facilmente identificadas na face humana. Além das emoções básicas, existem emoções que variam entre as culturas, como culpa e vergonha. Todas elas têm como características o fato de ser iniciada rapidamente e também espontaneamente, resultando em uma variação automática do ambiente e durarem pouco. Os psicólogos entendem que os sentimentos são diferentes de emoções. Os sentimentos são resultados de uma experiência objetiva que temos ao vivenciar uma emoção, ou seja, é a interpretação que fazemos do que aconteceu conosco quando sentimos uma emoção. Quando dizemos que estamos amando, felizes ou tristes, estamos expressando a nossa percepção do que aconteceu conosco durante uma situação emocional. Ao estudar a experiência humana, bem como o comportamento humano, a psicologia não pode eliminar a noção de emoção de suas explicações na perspectiva evolucionista. As principais motivações do ser humano são comer, reproduzir e sobreviver. Mas se tivermos nojo, não comemos. Se não tivermos medos, não evitamos os riscos. E se não tivermos prazer, não reproduzimos. Agora nós vamos conhecer as 7 emoções primárias, começando pela alegria. A alegria é de todas as emoções básicas, talvez a mais positiva. Está associada de forma direta com o prazer e a felicidade. Ela aparece, por exemplo, em resposta a conquistas de alguma meta pessoal ou frente à atenuação de um estado de mal-estar. Tristeza. Essa emoção caracteriza-se por uma queda de ânimo e uma redução significativa no nível de atividade cognitiva e de conduta. Apesar da má fama que essa emoção tem, ela cumpre funções iguais ou mais importantes que as demais emoções básicas. Em alguns casos, as pessoas podem experimentar períodos prolongados e graves de tristezas que podem se transformar em depressão. O medo é a emoção mais estudada nos animais e no ser humano. O medo é um estado emocional negativo ou aversivo, com uma ativação muito elevada que incita o ato de evitar e de escapar de situações perigosas. A vivência dessa emoção provoca uma sensação de grande tensão em paralelo a uma preocupação pela própria segurança e saúde.
O medo é a resposta emocional a uma ameaça imediata, e é claro que nem todos experimentam o medo da mesma maneira. Algumas pessoas podem ser mais sensíveis ao medo e certas situações, ou objetos podem ser mais propensos a desencadear essa emoção, como no caso de pessoas que sentem medo de altura e outras que gostam de praticar esportes radicais. Raiva. Enquanto a raiva é frequentemente vista como uma emoção negativa, às vezes pode ser uma coisa boa. Pode ser construtivo e te ajudar a esclarecer suas necessidades em um relacionamento, e também pode motivá-lo a agir e encontrar soluções para as coisas que estão incomodando. O nojo é uma das emoções básicas conhecidas desde os trabalhos de Darwin sobre a emoção animal. A função adaptadora que o nojo cumpre é rejeitar todos os estímulos que podem provocar uma intoxicação. As náuseas e o mal-estar contribuem para evitar qualquer ingestão danosa para o corpo. Além disso, com o tempo, essa emoção tem ganhado um caráter social de rejeitar os estímulos sociais tóxicos para nós. Surpresa! A surpresa pode ser definida como uma reação causada por algo imprevisto, inédito ou estranho, ou seja, quando aparece um estímulo que o sujeito não contemplava em sua previsão ou esquema. A vivência subjetiva que o acompanha é uma sensação de incerteza junto com a sensação de ter a mente em branco. Desprezo. O desprezo é a emoção mais recente considerada pela comunidade científica como a sétima emoção básica humana, passando a pertencer ao grupo de sentimentos que descrevi anteriormente. A função do desprezo é afirmar status, prioridade e autoridade. Por isso é comum que pessoas inseguras experimentem sentimentos decorrentes dessa emoção. Devido a essa característica, é considerada uma emoção negativa. Quem sente desprezo pelo outro desconsidera todas as capacidades e sentimentos dessa pessoa. Turma, agora que nós já sabemos as emoções, quais são as emoções que temos, as emoções primárias, eu vou então contar uma história para vocês do Patinho Feio, que é uma história que tem muitas emoções entre elas. Então vamos lá escutar de novo essa historinha, porque eu tenho certeza que todos vocês já escutaram. Vamos lá?